Olá, graça e paz a todos. Que alegria poder compartilhar novamente com a igreja a palavra do Senhor. Lembrando do nosso Salmo de número 46:10 que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O mundo, queridos, tem vivido um período de grande tribulação, de angústia. E como não viver angustiado nesse período tão turbulento e tão imprevisível em que nós estamos vivendo? Onde nós não temos certeza de nada, a não ser de que a tendência é de uma piora. A igreja, junto com o mundo, vive essa situação também. Nós, como cristãos, não somos isentos de sermos alcançados pelas intempéries naturais ou até mesmo em relação a essa pandemia. A diferença, queridos, é que nós temos um Deus que nos guarda e nos cuida. E é em relação a isso que nós vamos conversar hoje. Jesus diz que nós não devemos andar inquietos por nada nesse mundo. Não nos preocuparmos com o que nós comeremos, com o que nós beberemos ou com o que nós nos vestiremos. Mas como fazer isso? Eis a importância do conhecimento das Escrituras. Através das Escrituras, nós podemos conhecer melhor o propósito de Deus e conhecer melhor o poder de Deus que nos cuida e nos guarda. Nesse sentido, eu quero compartilhar uma palavra que está ali no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 11. É um capítulo que vai falar a respeito da fé, a respeito de homens, de mulheres, de pessoas que foram exemplo pelo seu testemunho de fé e que hoje nos servem de testemunho para que nós também andemos nas suas pisadas de fé. O propósito aqui não é ler o capítulo todo, depois vocês podem ler com calma, eu quero apenas compartilhar alguns dos versículos que estão ali. Versículo 1, ele diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esses 3 primeiros versículos vão falar a respeito da origem da fé. Nós, cristãos, nós cremos em um Deus que tudo criou. E é justamente isso, queridos. Nós precisamos crer. Se Deus criou o universo do nada, pelo poder de sua palavra, nós também precisamos acreditar e ter fé de que Ele cuidará de nós, de que Ele nos sustentará e nos amparará nesse período tão difícil em que a humanidade está vivendo. Se nós não crermos nisso, a nossa fé é vã. O versículo 3, ele diz que pela fé nós entendemos que as coisas foram feitas a partir do nada. Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz que Deus vivifica os mortos e traz à existência aquilo que não existe. Nós precisamos crer nisso. Se nós não temos uma previsão, uma perspectiva de que amanhã nós teremos alimento em nossa mesa, nós precisamos olhar para esse texto e crer que do nada Deus pode fazer brotar alimento, Deus pode fazer brotar vida. Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Nós precisamos nos achegar agora a esse Deus, clamando a Ele e crendo de que Ele é o nosso sustentador, é Ele quem cuida de nossas vidas. Hebreus 6:11 diz que de fato é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós precisamos acreditar de que realmente esse Deus que criou todas as coisas, que criou o universo como nós vemos, criou os céus, criou a terra, o mar, tudo que nele existe, que nos fez brotar do pó da terra com a criação, que Ele existe. Não é o simples fato de confessarmos com a nossa boca a existência de Deus, mas de crermos realmente com o nosso coração e entendermos que é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda. A palavra galardoador aqui significa aquele que presenteia. Deus nos presenteia não somente com a vida, mas também com o sustento da própria vida, com o nosso sustento. Algo que nós precisamos entender como cristãos e que muitas vezes é difícil é que nós vivemos nesta terra apenas um tempo passageiro, sustentados e guardados por Deus com um propósito da salvação eterna. Todos esses homens e mulheres do Antigo Testamento e que estão aqui são exemplo de fé e eles têm uma qualidade em comum que nós precisamos também ter. Eles entendiam que eram peregrinos aqui na terra e nós, como eu falei, precisamos entender de que nós também somos peregrinos.
O texto do versículo 9, ele vai falar que Abraão, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vejam, queridos, Abraão, ele entendia de que ele seria abençoado por Deus sim aqui na terra, que Deus cuidaria sim da vida dele. Mas a intenção e o propósito e a crença de Abraão não era somente para essa terra, mas sim para a celestial, para a cidade celestial. Nós precisamos entender de que nós somos apenas peregrinos aqui. O versículo 13, ele vai continuar dizendo que todos estes morreram na fé, esses homens que foram citados como exemplo aqui, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Todas essas pessoas que são testemunhas de fé, entenderam que eles eram peregrinos aqui na terra. E o propósito das Escrituras é nos mostrar que nós somos peregrinos. O texto continua dizendo: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Vejam, nós precisamos ansiar essa cidade celestial, ela está preparada para nós. Jesus fala lá em João 14, capítulo 14, versículo 1 ao 3, de que nós não deveríamos temer. O texto diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vejam, queridos, essa cidade que Abraão, Moisés, os demais testemunhos aguardavam, Jesus subiu preparar. Jesus está falando aqui dos céus, aonde ele preparou morada para nós, e o tempo em que ele foi preparar essa morada está chegando ao fim, porque já está tudo pronto. Jesus agora diz que ele vai voltar para nos buscar, para estarmos junto com ele. Então a nossa fé e o nosso querer é estar com Cristo nesta nova cidade. Nós não precisamos temer o que as coisas terrenas podem nos fazer, o que os homens podem nos fazer, o que esse vírus pode nos fazer, porque a nossa fé está em Deus, na morada celestial. Por isso que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. O se turbar aqui, querido, é estar inquieto, ansioso com estas coisas que estão acontecendo. Nós precisamos crer em Deus, no seu poder transformador, e crermos também em Cristo Jesus, no sacrifício que nos trouxe vida e que nos garante a vida eterna. Jesus diz que nós precisamos perseverar. O texto de Lucas 21, versículo 19, diz assim: é na perseverança, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É tempo, queridos, de perseverarmos na fé em Deus, sabendo de que Ele é o nosso Senhor e é Ele quem vai nos guardar e nos sustentar. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos.